Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma live super especial aqui que eu vou precisar demais da sua presença, da sua participação, que a gente está trazendo um convidado que há muito tempo a gente está atrás, é um cara que é muito espirituoso, muito carismático, jornalista, é da área do direito também, ele vai contar mais sobre a carreira, sobre tudo que ele já fez, mas é um cara que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ter aqui no canal, porque muitos de vocês me pediram a presença do Thiago Pavinato, meu xará. Ele está se preparando lá no backstage, daqui a pouco ele vai invadir aqui a live com a gente, e eu preciso que você valide essa live. O que é validar? Nós vamos falar de muitos temas aqui, polêmicos e palpitantes, entre eles vai falar do caso Adélio, do caso Celso Daniel, da saída dele da Jovem Pan, que era onde eu comecei a acompanhar o trabalho do Pavinato mais de perto, vamos falar do Sérgio Moro e de muitas coisas. E aí, eu peço a você que participe, assim como participaram aí da entrevista com o Joaquim de Carvalho na semana passada, que foi um sucesso aqui, né? Ele veio falar do documentário que ele fez em relação à facada do Bolsonaro. É um documentário controverso, a esquerda bate palma, a direita critica. Muita gente começou a achar que eu estava a favor do que o convidado estava falando, e na verdade, quando a gente é jornalista, não tem uma via de regra, você tem que ter uma imparcialidade da situação. E ele veio trazer o ponto de vista dele, hoje você vai ver um ponto de vista muito mais direita com o nosso entrevistado, que já está a postos, a agenda dele é corrida, e por isso eu vou colocar ele aqui na tela, nesse exato momento, com vocês, essa grande figura que eu tenho o maior carinho, aprendi a admirar ali no programa da Jovem Pan, assistindo ele diariamente por um tempão, depois ele saiu, o programa ficou uma coisa de louco, e a gente já vai falar disso aqui. Thiago Pavinato, seja bem-vindo, meu xará. Coisa de louco é ótimo, né? Coi de louco. Coisa de louco o Ratinho que fala isso. Coi de louco. Meu grande amigo Ratinho, Carlos Massa. Fez você implante, tá bem, meu agora querido? Tá bonitão. O Ratinho fez implante, você vê, tá bonitão agora. Tá crescendo. Eu também fiz, ó. Isso aqui é tudo um replantio. Ó. O seu é original de fábrica. O meu ainda, é né? original. Eu encontrei ele no Jaça, ficou bonitão. No Jaça. Aliás, um beijo pro Jaça também. Um beijo pro Jaça. Vivi, pô, uma honra ter você aqui, cara. Sei que você dormiu pouco essa noite. Meus trajes sem fazer a barba, etc. É que eu acordei agora há pouco, porque eu fiquei estou escrevendo meu novo livro, então eu fiquei até 4h30 da manhã trabalhando. Tem título? Tem. Chama Sodomarxista. Sodomarxista. Tem... Eu li o Mussolini, eu li o Antifascistas Fascistas, achei muito bom. Esse é um livro mais de Sodomarxista, o Homo Imbecil Transcoletivo. Eu acho demais essa visão nada ortodoxa do Pavivi. Não, é super ortodoxa. Super ortodoxa? É verdade, porque o gay que fala que é marxista, ele não sabe o que é marxismo, em primeiro lugar. Faz sentido. Né? Então, eu fui processado por homofobia, porque teve um vídeo, né, que um camarada ele dizia o seguinte: porque nós, marxistas raízes, nós não podemos deixar as pessoas do sistema de direito ter liberdade de expressão. Aí eu falei, querido, se você fosse marxista, você tinha que ir para um campo de trabalho forçado, aprender a virar homem. Aí ele falou que eu sou homofóbico. Não, é Marx que é homofóbico. E aí eu explico tudo isso no livro com vasta literatura. São 100 e poucas páginas mostrando pela literatura marxista que ele não sabe o que é marxismo. É duro discutir com quem estuda muito, tá? Já adianto você que vai fazer o seu comentário aqui, a gente está ao vivo, tá? Mas em base legal a sua pergunta, porque criticar quem estuda fica difícil. E o Thiago, eu estava dando uma lida aqui, não sei se é mentira o que está escrito na internet, mas até grego ele fala um pouquinho, francês... Não, um pouco não, eu falo grego, falo muito. Fala grego, fala francês. Eu fui para a França agora, tive que me virar no inglês, porque o francês começava a falar, eu não conseguia ativar a tecla SAP. E eles falam inglês uma coisa horrorosa, francês... mas eu acho que é por isso que deu certo comigo, porque o meu inglês também é ruim.
Aí, como bate os dois se entendem. Quando um é muito bom, fica difícil. É equação, é uma questão de a equação, deu uma equalizada. E o mais legal é que quem está perto fala, nossa, você fala muito inglês. Falo, mais ou menos, você vai entender. Opa, Vivi, vamos aproveitar você aqui, eu sei que tá correria, vamos ver quanto tempo dura aqui essa live, né? Você estava lá no programa dos Pingos nos Is, era muito bacana. Eu assistia diariamente, assim como eu assistia o Morning Show, né, diariamente. Da Jovem Pan, né? Da Jovem Pan. A extinta Jovem Pan. A extinta Jovem Pan. Você tem saudade da extinta Jovem Pan? Você acredita numa volta? Porque agora o André Marinho voltou, né? O André Marinho teve aquele rolo lá na entrevista do Bolsonaro, você lembra bem? Eu fui na Jovem Pan lançar esse livro aqui, ó. Eu fui lá, em 3 dias depois, o Marinho foi demitido porque teve aquela entrevista do Bolsonaro, né? E ele voltou agora. E aí, por isso que eu falei, tem que fazer essa pergunta para a Vivi. Você acha que tem chance de uma volta futura? Não, volta não tem. Saudade eu tenho, óbvio. Afinal de contas, foi a casa que me revelou. Mas é aquela coisa, né? A gente não pode ter gratidão gratuita também, né? A gente tem que dar valor. Porque do mesmo jeito que eu sou grato à Jovem Pan, eu fiz por merecer aquilo que eu conheci através dela. Sim. Aquilo que me foi possibilitado através dela. E uma vez que a Jovem Pan hoje ela tem uma linha editorial de não confronto ao governo, ela se tornou uma direita autorizada, desde que não mencione o nome Lula, desde que não mencione o nome da Janja, desde que não mencione o nome de ministro do STF, desde que se pasteurize a notícia para se dizer aquilo que pode e o que não pode falar, uma vez que eles estão recebendo verba do governo federal, né? Isso segundo informação do próprio dono da emissora. Se for mentira, isso é mentira dele. Então já estou revelando a fonte diretamente. Então não tem espaço, porque eu não... Para que eu vou votar para uma emissora, por mais que eu ame esta emissora, por mais que eu tenha uma memória afetiva gigantesca por conta dela, e em razão dela, sou fã da emissora desde que eu sou criança. Uma das maiores alegrias da minha vida foi trabalhar ao lado do Emílio Surita, que eu sou fã desde que eu tenho 7 anos de idade. Então é uma coisa muito louca. Então, por mais que eu seja fã incondicional do Emílio, por mais que eu seja fã da Jovem Pan desde criança, eu não tenho uma qualidade que é moderar o discurso. Não que eu seja imoderado, mas que eu seja sempre expresso e explícito. E eu não consigo ser de outra forma a não ser expresso e explícito. Sim. Eu tive aqui o Joaquim de Carvalho, ele que fez um documentário do Adélio. A gente vai fazer essa pergunta sobre o caso Adélio para você também. Mas como a gente entrou nessa questão do jornalismo esquerda ou direita, o que a gente vê é uma esquerda falando, olha, essa direita vai trazer muito retrocesso, pode pôr vocês de volta numa ditadura militar, né? Pode censurar vocês, eles são fascistas. Mas, na verdade, o que a gente vê é uma esquerda querendo empoderar uma emissora, querendo censurar o YouTube, né? Você hoje é um youtuber também e está sentindo na pele esse perigo de você falar o que pensa ali, e a qualquer momento a gente tomar um bloco, que é o caso do meu canal aqui também. Como que você vê essa questão da esquerda querer colocar um medo em quem é da direita e aplicando essa censura, esse fascismo, essas tentativas de restringir, dando lá o Brasil, União e Reconstrução na tela da Rede Globo, e achando que assim ele vai conseguir calar todos os canais do YouTube? Existe alguma chance de empoderar a Rede Globo e calar todo mundo de novo, na sua visão? Eu acho que depois do caso Elon Musk, isso ficou um pouco mais difícil. Esse caso ele é um intrincado de coisas. Tem um livro interessante de um filósofo sociólogo português chamado João Bernardo, se chama Labirintos do Fascismo. É um catatal de 900 páginas.
No Brasil, eu não sei se ele foi editado, mas assim, ele foi, quando foi, ele está em 6 volumes de 300 páginas, porque a letra é maior, então dá 1.200 páginas. E nesse livro, uma coisa interessante a se notar é que ele demonstra farta, fundamentadamente, que todo o movimento progressista, todo o movimento de esquerda atual, ele adota técnicas diretas do fascismo italiano. Por exemplo, tentar colar no Bolsonaro a imagem de fascista, coisa que ele nunca foi. Tá? E eu tive todas as discordâncias com o Bolsonaro. Hoje eu sou amigo do Bolsonaro, aliás, ele é uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível. Mas quando ele era presidente, eu fui um crítico das coisas do governo dele, porque um crítico, se não faz crítica, não é merda nenhuma. Um crítico faz crítica. E como dizia o Milor Fernandes, jornalismo que não critica não passa de armazém de secos e molhados. Né? É uma casinha de venda. Mas é o seguinte, e o Bolsonaro ele é uma pessoa tão humana, tão do bem, não é à toa que ele é o fenômeno que é. Uma vez o Magno Malta falava comigo, ele falava, olha, Pavinato, alguém pode gostar ou não gostar do Bolsonaro. Eu posso gostar ou não gostar do Bolsonaro, e ele gosta muito. Mas ninguém pode não reconhecer que esse homem é um fenômeno. Onde ele vai, ele angaria multidões, e com essa deixa a gente já pode entrar até no assunto, porque foi no meio de uma multidão que ele levou a facada. Ele angaria multidões, ele não tem medo, ele tem contato direto com as pessoas. Eu fui para a posse do presidente Milei, e ele é assim, ele foge da segurança, e se o povo lá está acenando para ele, ele vai até o pessoal. E vai, e abraça, e conversa, e tudo isso é muito genuíno. E fala as piadas sem graça dele, porque é genuíno, é de verdade. É genuíno, não de José, é genuíno que é de mentira, mas é genuíno porque é verdadeiro. Então é uma coisa maravilhosa. Então eu tive todas as críticas, não posso deixar de reconhecer que ele é um fenômeno. Apesar de todas as críticas, nós já conversamos muito sobre as minhas críticas e ele é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Então, eu fazia todas as críticas porque sempre fui o crítico. Agora, chegar no governo Lula e não poder fazer crítica, quem é um fascismo? E de todas as críticas que eu fiz ao Bolsonaro, uma eu sempre deixei muito claro. Eu não vou endossar o coro dos que chamam o Bolsonaro de fascista, porque para ser fascista requer talento. Você precisa ter um quê de psicopatia para ser um fascista, para ser um líder fascista. E o Bolsonaro pode ser chamado de tudo, menos de psicopata. Porque ele chora, ele se importa, ele sofre, e psicopatas não passam por isso. Né? Psicopatas olham para a imprensa quer perguntar alguma coisa e o psicopata responde nem a pau. Né? Se a DSM tivesse que ser escrita com um exemplo novo, usaria este exemplo que eu acabei de citar, que eu não vou falar o nome, porque chega, tenho muito processo, já não preciso de mais um. E eu falei, vocês podem reclamar de tudo. Né? Chamar de genocida não é o termo genocida, pode ter sido um irresponsável na Covid, pelo menos na comunicação, porque na prática ele foi o presidente no mundo que mais vacinou, dada a extensão territorial continental brasileira, ele foi o presidente que mais vacinou de graça no mundo com 4 doses. Então, se ele não tivesse adotado o discurso que ele adotou, erroneamente, muito em razão da assessoria equivocada que ele tinha à época, ele tinha ganhado o Nobel da Paz. Nenhum outro presidente no mundo vacinou tanto de graça quanto ele. Agora, você vê o Lula. Nós temos a vacina disponível para compra desde o começo de março de 2023, a vacina da dengue. E ontem nós tivemos resultado
que o Brasil teve o recorde de casos de contaminação por dengue da história. Estou falando em 4.200.000 casos de dengue, e essa era a previsão que o Ministério da Saúde fazia para o ano de 2024. Nós estamos em abril, em 4 meses, nós já atingimos a previsão do ano, e a previsão do ano é a mais pessimista de uma série de 15 anos. Nós tivemos 4.200.000 infectados de dengue e mais de 4.000 mortos. E a vacina já podia ter sido comprada em março. Aí eu pergunto, por que o Lula não é genocida? Por quê? Aí eu uma vacina que já existia, né? Que já estava aprovada pela Anvisa. No caso da Covid, vale lembrar, quando começou a onda, Bolsonaro compra a vacina, sequer ela estava aprovada pela Anvisa. Pronta. Quando ela foi aprovada pela Anvisa, ele foi chamado de genocida porque entre a aprovação e a compra da vacina passaram-se 264 dias. No caso do Brasil, entre a aprovação da vacina da dengue e a assinatura de compra do primeiro lote de vacina, passaram-se 300 dias. Se o Bolsonaro é genocida porque ele demorou 264, o Lula é o quê quando demorou 300? O Lula é genocida Gold, genocida Platinum, genocida Black Diamond, é aquele genocida que entra no aeroporto, não carrega nem a mala de tão VIP que ele é. E o detalhe é que o Bolsonaro demorou 264 dias para comprar dose para o país inteiro. O Lula levou 300 dias para comprar dose para 1% da população. Então é o genocida dos genocidas. E a minha conclusão, ao final de 2022, foi o seguinte: o que esta imprensa fez foi fazer de um presidente fascista para que eles pudessem eleger um fascista presidente. Porque se você pega, e eu não estou falando isso de orelhada, se você vê a minha biblioteca de Segunda Guerra e de movimentos totalitários aqui, eu li praticamente todas as biografias de Mussolini. Quando você lê os escritos pessoais de Mussolini, você vê o Lula na sua frente. Ele é muito semelhante, a persona do Lula é muito semelhante à persona do Mussolini. Então, eles inventaram que o Bolsonaro é fascista para que eles pudessem eleger um fascista que é o Lula presidente. Foi isso que aconteceu. E é claro que houve um consórcio da mídia. Por quê? Porque o Bolsonaro não soube lidar com ela. Porque começou a falar da Globo, mas não cortou as verbas publicitárias da Globo. Não aumentou, não diminuiu, mas a Globo continuou ganhando aquilo que ela ganhava do governo até então. Os jornais ficaram todos pistolas com ele porque ele fez uma lei muito racional, aliás, uma lei sensacional, uma lei para tirar do Brasil uma coisa arcaica e desnecessária, que é publicar o balanço de empresa aberta em folha de jornal. Você tem que comprar lá 20 folhas do Estadão, 20 folhas da Folha, 20 folhas do Globo, para publicar o balanço da sua SA. Ele falou, não precisa mais, agora vai publicar online. Ninguém lê esta merda. Pois é. Mas isso era uma das grandes fontes de renda do jornalismo tradicional. Então ele irritou todo mundo, todos se consorciaram. É claro, porque a assessoria do Luiz Inácio deve ter prometido algo de muito bom a eles, e veja que a Globo teve o lucro que teve. Eu não teve nem vergonha de publicar no Valor Econômico, que é da Globo. Pois não é. teve nem vergonha de publicar no Valor Econômico o lucro astronômico que eles tiveram e dizer, fizemos as escolhas certas. É claro, fizeram as escolhas muito certas. Muito certas. Teve até comemoração na redação, né? Você tem a formação jornalística também ou é só do direito? Não, a minha formação é jurídica. Só jurídica. Mas você viu na redação? Eu fiz essa pergunta. Pós-graduação, mestrado, doutorado e terminando o livre docência.
Mas tem uma coisa. Eu fiz essa pergunta para o Joaquim de Carvalho, que é um jornalista esquerda, que veio aqui, que fez o documentário, até que nós vamos assistir um trechinho já. E falei, Joaquim, na época sua de jornalista, raizão, o Joaquim é um cara que investigou muito o caso Adélio, não sei se você chegou a ver alguma coisa, mas ele é o que chegou mais perto, chegou perto da irmã do Adélio. Você falou investigar. Como você faz pós, mestrado, doutorado e livre docência, o que é um trabalho de titulação acadêmica? É investigação sobre um tema. Então, quando você faz um mestrado, um doutorado, uma livre docência, você sabe que você tem que ir atrás de todos os elementos e todas as provas para sustentar a sua tese. Você sabe que você tem que entrevistar tudo e a todos para confirmar a tese ou descartar a tese. Então, fazer uma pós-graduação séria é você fazer um trabalho de investigação sério para que você chegue num resultado que seja verdadeiro. Não estou dizendo que seja verdade nem a mentira, mas que seja verdadeiro, seja respaldado por esses elementos. Então, essa experiência de ter a seriedade de investigar para comprovar aquilo que se diz, isso eu aprendi ao longo de mais de 20 anos de pesquisa em direito. Agora, jornalista, eu não tenho a formação, mas uma vez que o Supremo decidiu já, isso há quase 20 anos, mais de 10 anos, que basta você exercer e requisitar o seu credenciamento, o MTB. Eu sou um jornalista com um MTB. Não fiz faculdade de jornalismo, mas aprendi na minha vida e sei como ninguém o que é a pesquisa, a investigação e a entrevista para a produção de uma tese. Muito bom, muito bom. E faz melhor do que muito jornalista, tá? Que sentou na cadeira 4 anos ali com muita mais responsabilidade. Você faz a faculdade, aprende a investigar, é uma coisa. Você fazer investigação, pesquisa e entrevista para fazer uma tese, tem uma banca de dinossauros muito mais experientes que você, esperando para pegar você na curva. Te devorar. Se você não faz o trabalho primoroso de pesquisa e investigação, você não tira, como eu tirei, 10 com louvor em todas as minhas pós-graduações. Parabéns. Vamos lá, vamos para a nossa pauta, que senão nós vamos bater papo até amanhã aqui. Vamos falar antes do Adélio. O caso Celso Daniel, para você, é uma coisa resolvida? Ou você acha que ainda você vê arestas de um crime político ali? Não, você está fazendo uma pergunta retórica, né? Não sei, depende do seu ponto de vista. Qual é o outro ponto de vista? Você acha que o caso Celso Daniel foi resolvido? Eu tenho a minha tese. Eu vou falar a minha tese. Celso Daniel foi resolvido. Disseram que foi um sujeito e este sujeito morreu. Ó, que coincidência. Morreu de câncer. Então, vamos fazer um paralelo. Vamos pegar aqui Marielle e Celso Daniel. Marielle. Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Acharam quem matou Marielle. Ih, não tem nada. Não era quem eles queriam. Claro. Quem mandou matar Marielle? E foi e pesquisa, acha quem mandou matar Marielle. Ih, mas ele fez campanha para a Dilma. Então aí a esquerda começa. Quem mandou que mandasse matar Marielle? Agora, o Celso Daniel descobriram quem matou, sabem as ligações de quem matou com os políticos que nós sabemos quem é. Aí o sujeito morre e ninguém pergunta quem mandou matar Celso Daniel. É um tratamento, vamos combinar, diferente um do outro. Muito diferente. Se a esquerda ela é tão peito aberto do jeito de achou quem matou, mas eu quero saber quem mandou matar, aí quando, no caso do Celso Daniel, acha quem matou, ele morre. Ninguém pergunta quem matou. Quem matou o Celso Daniel, nem quem matou, nem quem mandou o assassino do Celso Daniel matá-lo. Parece que foi uma coisa meio óbvia. E se você lê aquele livro do Romeu Tuma... Você está falando do Dionísio? Só para eu pontuar a história. O tal que mataram dentro da cadeia. Foi esfaqueado na frente da advogada. Você leu o Assassinato de Reputações do Romeu Tuma Júnior? Não. Eu não consegui ler 100 páginas. Putz. Porque é o livro mais mal escrito da minha vida. Eu joguei fora. Eu nunca jogo um livro fora. A minha casa é entupida. Eu nunca vi um livro tão mal escrito na minha vida. A redação é merda. Se tivesse nota negativa, era nota negativa. Quem escreveu foi o Tognoli.
Livro horroroso. Mas os dados de pesquisa da bibliografia que tem ali, e depois conversando com o Romeu Thoma Júnior, o que ele mostra documentalmente é que houve uma pressão do Partido dos Trabalhadores para que não se aprofundasse no caso. Isso quem diz é o Romeu Thoma Júnior, que foi delegado do caso. É mesmo. O Dionísio, só para te contextualizar, ele fugiu aqui de um presídio de Guarulhos, que é meu reduto hoje, né? E a facção que se intitulou, né, a dona do crime ali, diz que matou ele porque ele falou mentira e quis roubar a autoria, né? Parece até o Hamas, a facção. Matou porque ele quis roubar a autoria. Mas Nossa, faz sentido. Deviam estar comemorando que alguém quis roubar a autoria. Não faz sentido. Não faz sentido. Vamos lá, o Adélio Bispo. O caso Adélio Bispo tem uma tese, tem um documentário rolando, inclusive o Joaquim de Carvalho, que a gente trouxe, é o autor desse documentário, que é uma fakeada. Confesso. Não assistiu? Uma fakeada no coração do Brasil. Está de onde? Tudo que eu Está disponível. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá qual canal? Nós vamos assistir. Qual canal do YouTube? Canal 247. Se somar 247 dá 13. É de aquele canal de esquerda? 247, falaram que somando dá 13. Exatamente. Né? Aí tá lá. Mas aí eu trouxe o Joaquim, e a parte que mais me intrigou, Vivi, e eu falei para você em off isso, para a gente apurar, né? Vamos ver o trecho do vídeo que ele mostra que o Bolsonaro já tinha um problema na barriga. Mas deixa eu contar uma coisa. Não tem a tecla nem 2, nem 4, nem 7 no meu computador, então eu vou ter que ver por aqui. Vamos ver o trechinho que o Joaquim levanta, que essa facada, na verdade, não pode não ter acontecido, a tese deles é essa, e que o Bolsonaro já tinha um problema na barriga, não se sabe qual, e a gente está aqui para isso. Não se sabe qual, é maravilhoso. Parabéns. Não se sabe qual, é sensacional. Puta qualidade de jornalismo. Vamos lá. Vamos ver o Bolsonaro falando que tem um problema no estômago. E o Pavivi está aqui comigo para a gente correr atrás dessa verdade. Pavinato tem bons contatos e a gente vai descobrir qual era o problema que o Bolsonaro tinha nessa ocasião aqui. Vamos lá. Ele toma 2 remédios, tá? Que ele já estava tomando um deles para o estômago mesmo, tá? Porque você percebe que tem um antiácido, alguma coisa assim, para o estômago. Ele toma e até brinca com um fotógrafo, ela direto a ele diz assim: olha, não é Viagra não, era um outro medicamento, não se sabe para que era o medicamento, e ele toma. Interessante, isso não é um detalhe sem importância, porque o Bolsonaro efetivamente tinha manifestado a doença anteriormente. Num congresso evangélico lá em Santa Catarina, Gideões, ele o pastor diz lá que quem quer receber oração para cura tem algum problema no estômago, então que ele faria uma oração. E o Bolsonaro fica de pé, a Michele coloca a mão exatamente onde foi a facada, tem uma outra pessoa, 5 meses que seja um pastor também, coloca também a mão e eles fazem ali aquela oração. E há notícia de que o Bolsonaro, numa viagem a Cascavel, uma viagem de campanha, ele passou mal e teve que ir para o hospital. Isso pouco tempo antes, de alguns meses antes do episódio da facada. Vamos lá. Em primeiro lugar. Então, isso foi o que me chamou a atenção. De tudo que eu assisti, eu falei, realmente, isso é uma ponta sem amarrar. O que o Bolsonaro tinha, você sabe? Não sei, mas nós podemos perguntar. Vamos apurar. Vamos ao seguinte, primeiro. Se tomar Enotabs, mostra que você tem um problema no estômago, vamos combinar aqui que tomar Eno, então, nós vamos notar que quase 90% da população brasileira adulta já tem uma facada no estômago. Porque aquilo é Eno. É Eno. Depois, se isso é um documentário, quem estava falando é um jornalista, ele foi atrás do laudo? Em primeiro lugar. Esse laudo do Bolsonaro ninguém tem. Mas ele foi atrás. O que sabem é que ele foi operado por um oncologista.
A cirurgia dele foi feita por um oncologista, o que eles falam no documentário. Então, mas eles falam... Eles sugerem que o Bolsonaro tinha um câncer. Mas eles não dão o nome do médico. Por que não dá o nome do médico? Então, isso não é jornalismo. Que eu já vi oncologista na minha vida. Porque quando você vê alguma coisa estranha no exame, você vai ver um oncologista para fazer uma biópsia para ver se é câncer ou não. Não é porque eu fui a um oncologista que eu tenho um problema. Eu quero saber se eu tenho um problema. Então, eu posso ir no oncologista, posso ir no infectologista. Eu vou ao infectologista levar exames todo mês. Por quê? Porque eu tenho HIV? Não, para justamente não ter. Ah, ele foi ao infectologista, ele tem AIDS. Não, eu vou ao infectologista porque eu faço exames regulares de 6 em 6 meses para justamente não ter uma DST. Se eu faço um exame, por exemplo, quando você está no círculo de poder, em Brasília, uma das doenças mais comuns em políticos é úlcera no estômago. Quando se tem uma úlcera estomacal, eu não sei, você deve ter convívio com muita agenda política, mas eu trabalho com políticos desde 2007. Eu era advogado de político. Então, eu frequento Brasília, os altos escalões do poder, como advogado, desde 2007. Um dos problemas mais comuns em políticos é úlcera estomacal. Úlcera estomacal. Agora, se você tem uma úlcera estomacal que não cessa, qual é a recomendação do seu gastro? Vamos fazer um exame oncológico. Agora, que para isso ser um documentário, ele precisava apontar o nome do médico. Ah, Pavinato, mas tem a relação de sigilo médico-paciente. Eu não estou dizendo para dizer o que o oncologista falou, mas para apontar quem foi o oncologista que ele foi. Ué, se o oncologista não quis responder, não quis. Eles tentaram contato com o Bolsonaro para perguntar sobre isso? Essa é uma pergunta. Porque quando você faz o documentário de alguém vivo, a primeira coisa que você faz é mandar um rol de perguntas para essa pessoa. Isso não aparece. Então ele pega a imagem dele tomando eno, depois ele joga para um culto evangélico em que a esposa, a Michele Bolsonaro, está pondo a mão no estômago dele, e depois ele passa para que o Bolsonaro, uma notícia do portal Terra, que é consorciado ao lulismo, dizendo que ele foi a um oncologista. Mas tudo bem, foi um oncologista. E daí? Quem é o oncologista? Ele procurou saber? Agora, nós não podemos fazer o trabalho de investigação de quem fez o documentário. Porque eles estão ganhando dinheiro. O portal 247 é um dos portais que mais ganham dinheiro do governo federal. Está lá, no portal da transparência. O portal 247 ganha uma fortuna do governo Lula. Eu vou fazer o trabalho investigativo para eles. Se eles me repassarem metade, eu faço. Se eles me repassarem metade, eu faço. Agora, de graça, não, ainda mais para a gente que está ganhando dinheiro do governo. Aí fica a pergunta, que eles têm que me responder. Mandaram as perguntas para o Bolsonaro, ele não respondeu, não quis responder, respondeu ou vocês não mandaram? Segundo o que eu apurei, mandaram e ele não respondeu. Eles mandaram o e-mail, colocaram um e-mail no documentário? Mandaram, não falaram o jeito que mandou. Eu imagino que sim, jornalista formaliza, né? Eles deveriam colocar no documentário o documentinho, olha, em tal data mandamos este e-mail, mas nunca foi respondido. Como a Globo sempre fez. A Globo faz direito essas coisas. Eles põem lá a cartinha, eles põem o ofício, eles põem a nota com data, com endereço, com comprovante de entrega e diz que não respondeu. Quando eles ligam, eles falam, nós ligamos e as ligações não foram atendidas. Agora, pelo menos esse trecho que você me passou,
nós temos um senhor que mostra 3 fatos de domínio público, que estão na internet. Um, ele tomando Eno. Outro, ele numa... Se eu te contar que eu tenho refluxo e amanhã eu levar uma facada, vão falar que eu já tinha problema por causa do meu refluxo? Bolsonaro não é nenhum garotão. Apesar de ser aquele néctar, como ele gosta de dizer, ele fala, eu acho engraçado. Mas ele tem idade. E você sabe que depois dos 40, meu filho, refluxo é uma coisa que fode a vida do cristão. É. Então, não sei o que é. Você põe a mão no estômago, pode ser refluxo, pode ser úlcera, pode ser intestinal. E outra, que o estômago, ele falou, estômago, ele ficou com um problema no misto de intestino com estômago. Se você vê a barriga do Bolsonaro, é uma coisa, depois dessa cirrose. Facada, depois dessa facada, ela ficou uma coisa como se fosse 2. Eu vi. Não tem gastrointestinal, não tem refluxo, não tem câncer de estômago, intestino, que deixa uma barriga daquele jeito. Porque ela virou 2 justamente pelo corte. Ela é dividida no meio. É uma coisa estranha. Porque por conta daquela pele mais dura que fica na cicatriz da região que divide a faca para a parte superior à parte inferior. É uma tristeza ver aquilo lá. É uma tristeza ver aquilo lá. Agora, ele nunca se negou a mostrar para quem quer que fosse a barriga. Ele nunca negou a mostrar, quando ele estava usando, para quem quer que fosse, a bolsa de colostomia. Por que não apresentaram o nome do médico dele? Que eu acho que também não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe que ele trabalha no Einstein. E não tem nenhum ofício do Einstein nesse documentário. Então é um documentário que não dá para perder tempo com um documentário bosta desse, porque não teve o trabalho básico de jornalismo. E falo eu como um pesquisador acadêmico, não teve o trabalho mínimo de pesquisa. Aí eu lhe pergunto, o que é estranho no caso do Adélio para mim? O caso do Adélio para mim é estranho o seguinte, ele era um homem pobre / miserável, porque ele não tinha fonte de sustento próprio. Vivia numa situação de semi-mendicância. Ele entra no meio do povo, porque o Bolsonaro é dado ao povo, e ele tem uma faca. Mas, sabidamente, a faca está enferrujada. Esse detalhe da faca enferrujada é muito interessante, porque a faca enferrujada ela faz um estrago muito maior. Se você tem um resquício de ferrugem e contaminação bacteriana pela ferrugem, isso dá uma septicemia. Então, a chance de morrer é maior. Mesmo que a facada não seja profunda, você morre de septicemia. Então, foi uma facada para matar, porque a faca foi uma faca enferrujada. Aí ele é preso. E, do nada, um sujeito em situação de semi-mendicância recebe, out of the blue, 3 advogados que cobram, no mínimo, R$500 mil para fazer uma contestação, que chegam de jato para defendê-lo. É estranho, né? E advogados ainda ligados a próceres do PT. Não, advogado pode advogar para quem quiser. Eu já advoguei para o PT no meu começo de carreira. Ganhava muito dinheiro como advogado. Então, assim, o advogado defende quem ele quiser. Mas justamente você ir defender o Adélio Bispo, porque se fala, é um caso que vai dar projeção, então os advogados querem. Não, de fato, advogados caros de renome, que advogado bom é advogado pago, no mundo inteiro vale a mesma coisa.
E um criminalista, quanto mais nacional, quanto maior repercussão tiver o crime, ele vai querer pegar o caso de graça. É claro, porque ele está fazendo propaganda do trabalho dele. Mas agora, um advogado que tem clientes ligados ao Partido dos Trabalhadores vai pegar o caso de um sujeito que tentou matar o adversário do Luiz Inácio Lula da Silva para quê? Para prejudicar e levantar conspirações contra o seu cliente? Então isso não casa. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente, conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.